Saiu o episódio 8 de What If, prometendo um final épico, mas nesse vídeo aqui eu estou me comprometendo a responder 6 possíveis erros que apareceram aqui. Por exemplo, por que o Clint Barton não morreu no início do episódio? Por que o Visão não matou o Thanos daquele jeito fácil lá em Vingadores Guerra Infinita? E os Celestiais? Onde é que estavam os Celestiais enquanto o Ultron estava destruindo tudo? E mais, por que o Ultron não estalou os dedos simplesmente e fez a vida no universo desaparecer, assim como o Thanos fez? Como é que o Thanos conseguiu a Joia da Alma se a Gamora apareceu viva depois? Além da pergunta que muita gente está fazendo por aí. Peraí, as Joias do Infinito não deveriam funcionar fora do universo como apareceu em Loki. Como é que o Ultron estava usando elas no multiverso? Isso tá errado? Mas também vamos falar do Ultron virando Galactus, ou será que não? Vamos falar sobre o porquê o Thanos tá aparecendo tão fraco, o Tony Stark só tá morrendo o tempo todo e muitas outras coisas, muitos outros detalhes do episódio aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 8 para pegarmos as referências, os detalhes, os significados, explicar várias coisas e desvendar o que está por vir aí. Esse episódio tem muitos pontos que podem parecer erros, muitas referências, então nós vamos ter muito o que conversar, viu? Esse vídeo vai ficar gigante. E me permita fazer um aviso aqui, nós vamos questionar vários detalhes do episódio, analisar possíveis incoerências, fazer teorias, mas isso não significa que eu não gostei do episódio, nem quem estiver fazendo isso não gostou do episódio também. É totalmente normal, aceitável que uma pessoa goste de uma coisa, mas ainda encontre defeitos, ainda tenha dúvidas sobre aquela coisa. Nada é perfeito na vida, pô. Quanto mais cedo a gente desapegar desse pensamento, melhor para o nosso amadurecimento, né? E para ter uma vida adulta feliz. Olha aí que profundo, hein? O Vigia começa dizendo que nós já vimos várias vezes o universo sendo destruídos, mas esse caso aqui toca o coração dele. E de fato, nós vimos um universo sendo destruído no episódio do Doutor Estranho Supremo. Mas esse detalhe da narração do O Ato, o Vigia, chama muita atenção para como o fato dele narrar tudo e observar tudo é crucial para o desenrolar desse episódio aqui. Você se deu conta que se o Ato não tivesse narrando, o Ultron não teria notado ele e não teria perseguido ele e assim não teria descoberto o multiverso? Ou pelo menos não teria descoberto o multiverso por enquanto. Basicamente é culpa do Vigia que o Ultron tá na jornada de destruir o multiverso do jeito que tá. Então, vamos pensar, por que o Vigia fica narrando assim se é tão arriscado? A cena em que ele narra o Ultron percebendo que ele tá ali é particularmente confusa. É como se ele estivesse narrando o acontecimento sem se dar conta que ele estava entrando em perigo. A minha teoria é que o Vigia narra automaticamente como uma espécie de registro que ele faz. Ele observa as realidades, já viu tudo, porém, quando ele vai narrar uma realidade, é como se ele estivesse assistindo tudo de novo, acompanhando uma linha do tempo de novo. E ele vai narrando para registrar o que se passa. Nesse episódio, ele estava tão imerso que nem se deu conta que ele próprio começou a integrar a história que ele estava registrando, que ele estava narrando. E quando percebeu isso, era tarde demais. Ele meio que narrou um momento em que a história começou a ficar diferente do que ele se lembrava, porque vale dizer, ele já conhecia a história desse universo aí. Mas eu acho que eu tô me adiantando, tá? Porque eu vou falar mais sobre esse despertar do Ultron também mais adiante no vídeo. Nessa terra pós-apocalíptica, só o Clint Barton e a Natasha Romanoff sobreviveram. Eu achei incrível o visual do Clint, com uma capa da invisibilidade, estilo Harry Potter ali, um braço mecânico, estilo Soldado Invernal, e ainda sendo muito mais sinistro com arco e flecha do que eu lembrava dele sendo nos filmes, hein? É mais um caso da animação melhorando os heróis dos filmes. Ele também caiu do alto de um prédio e ficou ok. Se ele fosse um humano normal, ele teria morrido. Mas não.
E a Viúva Negra também parece mais parruda nesse episódio, não parece mais forte? O que me leva a crer que ambos têm alguma versão do soro de super soldado no corpo. Assim, a similaridade entre ela e o Capitão América e ele e o Soldado Invernal ficam ainda mais acentuadas. E por mais que isso pareça uma teoria maluca, faz sentido sim, você vai ver. Nós não sabemos qual foi o evento Nexus desse universo, ou seja, o momento na história desse universo que começou a diferenciar ele do universo dos filmes. Para o Ultron ter vencido, outras coisas precisaram acontecer antes. Em Vingadores Era de Ultron, o vilão foi vencido pelos Vingadores em vários pequenos momentos até a batalha final. E, inclusive, ele foi impedido de transferir a sua consciência para o corpo de Vibranium que ele construiu. Esse corpo foi roubado pelos Vingadores e acabou sendo reativado pelo Tony Stark, o Bruce Banner e um choquinho ali do Thor, e se tornou assim o herói Visão. Aqui nessa realidade, ele conseguiu se transferir para esse corpo e isso mudou tudo. O que permitiu esse momento? Talvez a Wanda Maximoff e o Pietro não tivessem ajudado os Vingadores nessa história, ou talvez eles nem tivessem sido recrutados pelo Ultron, ou mais longe ainda, eles nem tivessem ganhado poderes nessa realidade, enfim. O como eu acho que não importa, porque me parece muito que foi a simples ausência dos irmãos Maximoff nessa história que permitiu que essa catástrofe acontecesse. Os Vingadores foram vencidos, até os Eternos foram vencidos, pô, isso não apareceu no episódio, mas a gente pode presumir, não é? E até, em vez daquele plano bizarro do Ultron de transformar Sokovia num meteoro, que foi o que aconteceu no filme, ele simplesmente decidiu lançar os mísseis nucleares da Terra e pronto. E fez isso diretamente lá do Nexus, que era esse hub tecnológico que conectava toda a internet do mundo e apareceu em Vingadores Era de Ultron também. A Natasha e o Clint só sobreviveram a esse apocalipse nuclear porque estavam no Quinjet dos Vingadores. Desse ponto em diante, nada impediria eles de descobrirem os planos secretos do governo, que foram revelados lá na série do Falcão e Soldado Invernal, lembra? Os planos de criar um novo super soldado. E os dois poderiam seguir esses planos, encontrarem alguma versão beta de soro de super soldado e injetarem essa versão beta de soro de super soldado neles próprios. Por quê? Medidas desesperadas para tempos desesperados. Vale dizer que nos quadrinhos já foi explicado certa vez que a Viúva Negra tinha uma versão soviética de soro de super soldado nela. Um soro que não dava super força, mas permitia que ela agisse no ápice do condicionamento físico humano sempre. Mas nada parecido com isso foi dito no universo cinematográfico da Marvel, o UCM. É importante fazer essa diferenciação, viu? Uma coisa são os quadrinhos, outra coisa são o UCM, os filmes e as séries da Marvel Studios no Disney+. Eu sei que isso ainda causa muita confusão em muitos fãs que ficam lendo uns posts aí em redes sociais e se confundem demais, achando que uma coisa dos quadrinhos vale para os filmes também, e nós vamos voltar a esse assunto ainda nesse vídeo, porque antes deixa eu te pedir para se inscrever, ativar as notificações, me dar uma força gigantesca assim e ainda ficar informado do mundo de super-heróis. Um grande abraço para quem já faz parte da família Loki e obrigado pelo apoio de sempre. Vamos continuar, porque senão esse vídeo vai ter 1 hora de duração. A Viúva Negra devolve o braço do Clint dizendo que não faria nenhum trocadilho, o que eu acho muito importante, porque o que foi chamado de a Fórmula Marvel durante muito tempo tinha como um dos seus ingredientes ter os personagens fazendo piadinhas e trocadilhos a todos os momentos oportunos. E muitas vezes essas piadas e esses trocadilhos nem tinham a ver com o personagem, só que o personagem fazia a piadinha mesmo assim. A Nath nesse episódio ela não faz piadinha, mas tem uma postura mais otimista, mais bem-humorada, que tem a ver com a personagem, é como se ela estivesse lidando com o desespero de manter a sanidade naquela situação. E já que estamos falando disso, a falta de esperanças do Clint Barton também é muito coerente com o personagem, porque a família dele morreu. E lembra como ele ficou na época de Ultimato? O cara virou o Ronin, saiu procurando vingança contra bandidos no submundo.
Isso torna o sacrifício dele, inclusive, muito verdadeiro, além de ser uma cena bonita demais e uma baita referência ao sacrifício da Natasha em Ultimato, provando, olha que bonito, que em vários universos, esses dois grandes amigos estarão sempre prontos para se sacrificarem um pelo outro. Caramba, isso que é a amizade, hein? Ultron no corpo do Visão já aparece com capa, mas vamos lembrar aqui que o corpo original não tinha uma capa. E o Visão só adotou esse visual no filme porque ele se inspirou no Thor, a quem ele deve ter visto como um modelo assim que despertou. Porém, o Ultron não passou por esse processo aí de despertar, meio que nascer como se fosse um bebê, que foi o que o Ultron fez. Ele simplesmente transferiu a consciência dele para um novo corpo. Então, por que a capa já estava ali no corpo do Ultron? Acho que o motivo é um só: deixar o personagem parecido com o Visão dos filmes. Mas se faz sentido para a história, aí eu não sei. Eu acho que não, mas se a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro podem ter super soro de super soldado nesse universo, o Ultron pode ter capa também, é possível, eu imagino. Já comenta aqui o que você acha disso. E eu tive arrepios quando o Vigia disse que a Era de Ultron só estava começando, porque o filme Era de Ultron, na verdade, foi uma baita de uma decepção para os fãs de quadrinhos quando ele saiu. Por quê? A Era de Ultron nas HQs, que inspiraram o filme e tal, mostrava de fato um futuro pós-apocalíptico onde o Ultron tinha tomado tudo. A trama envolvia até viagem no tempo e tudo mais. E o filme acabou passando bem longe disso. Esse episódio aqui sim, ele mostra uma Era de Ultron de verdade. E eis que o Thanos chega na Terra. E isso já deve levantar muitas questões dos fãs. A primeira delas: como é que o Thanos conseguiu as outras 5 joias do infinito? Como assim? A joia do tempo, beleza, ele pode ter pego dos destroços do Sanctum Sanctorum, já que na época o Doutor Estranho não tinha treinado com a anciã ainda. A joia da realidade ele pode ter pego do colecionador também, beleza. A joia do poder, bom, foi descrito em Guerra Infinita que ele destruiu o Xandar para pegar a Joia do Poder que os Guardiões da Galáxia tinham deixado lá no filme 1. Mas adiante, nesse mesmo episódio, o Ultron aparece destruindo o Xandar. Ou seja, se Thanos passou por lá para pegar a Joia do Poder, ele conseguiu a joia sem atacar tudo, sem destruir tudo. A Joia do Espaço é outra questão parecida. Ela estaria em Asgard na época, desde os acontecimentos do final de Vingadores 1. E o Ultron apareceu destruindo Asgard, indicando que se o Thanos passou por lá, também passou de boa, sem botar fogo no parquinho, sabe? Já a Joia da Alma é ainda mais confusa, ainda mais complicada. Por quê? Ele a conseguiu no universo dos filmes sacrificando a filha Gamora, que era a única pessoa que sabia onde a joia estava. Vormir. A Gamora apareceu viva depois, junto com os Guardiões da Galáxia, quando o planeta dos Soberanos foi invadido por Ultron. Então, como é que o Thanos conseguiu a Joia da Alma nesse universo? Essa é outra incógnita, uma dúvida que fica em aberto. Talvez outra pessoa soubesse de Vormir, como a Nebulosa, por exemplo, e talvez ele tivesse sacrificado a Nebulosa nesse universo aí, em vez da Gamora. Vale dizer que a Nebulosa não sabia de Vormir nos filmes, tá? Quem sabia era só a Gamora, mas eu tô falando assim, nesse universo pode ser que a Nebulosa soubesse, enfim. Só nos resta teorizar, porque talvez essa pergunta nunca seja respondida oficialmente. O que não deve haver dúvidas é que toda a saga do Thanos coletando as joias do infinito deve ter se desenrolado diferente nessa realidade aí. Mas daí, beleza, o Ultron vai lá e mata o Thanos. Bem no topo do que sobrou da Torre dos Vingadores. Você tinha reparado isso? E a pergunta que eu me fiz na hora, e muitos se fizeram também com certeza, é: se isso foi tão fácil, por que diabos o Visão não matou o Thanos em Guerra Infinita? E a verdade é que há muitas justificativas para isso, pensando bem. Primeiro, o Visão estava ferido em Guerra Infinita. E segundo, o Visão sempre se mostrou extremamente cuidadoso para não matar. Ele era um pacifista. Ele nem feria ninguém, a não ser que fosse extremamente necessário. Prova disso é como ele não matou o Corvus Glaive nem a Próxima Meia-Noite.
ele sem dúvidas hesitaria em matar o Thanos, mesmo o Thanos sendo o Thanos. E esse momentinho de hesitação seria o suficiente para ele ser vencido. Em cima disso, em Guerra Infinita, quando ele encontrou o Thanos, ainda foi pego de surpresa. Ele achou que estava morto, mas aí não estava morto, e daí de repente foi trazido de volta e tinha um cara tirando uma espinha da testa dele. Não tinha a menor chance. Já o Ultron não, o Ultron não tem esse problema. Pegou o Thanos de surpresa ali e foi embora. Lembrando que mesmo o Thanos com 5 joias do infinito, ele não é invencível. Ele pode ser pego desprevenido sim. Vide como o Thor quase matou ele com a Stormbreaker. Cá entre nós, seria incrível ter uma batalha épica do Ultron versus o Thanos? Nossa, seria maravilhoso. Do jeito que o Arif tá entregando umas batalhas incríveis até aqui, nossa, eu queria muito ver isso. Mas o episódio é curto, né? Não dá tempo. E fez sentido o Thanos ser vencido rápido assim pelo que eu acabei de falar. Eu vou aproveitar esse momento para comentar a frustração de muitas pessoas aí pela internet que não estão gostando de como elementos fundamentais da saga do infinito, ou seja, dos 10 primeiros anos de filmes que nós acompanhamos, estão sendo retratados agora. Por exemplo, as joias do infinito eram mega importantes, mas não valem de nada na AVT. Daí o Tony Stark tá morrendo o tempo todo em What If. O Thanos aparece fracote em What If mais de uma vez. E, para não se incomodar com essas coisas, eu acho importante lembrar que aquele que permanece explicou na série Loki que o multiverso tem realidades infinitas. E como eu disse no meu vídeo de análise do final de Loki, infinito é muita coisa, não dá para conceber assim. Então, não é que Thanos está sempre fraco ou Tony Stark sempre morre agora, não é isso. Em um número infinito de universos, o Tony Stark sobrevive. Em um número infinito de universos, o Thanos vence. Em um número infinito de universo, as joias do infinito são muito importantes para o destino. Porque infinito é assim, é ilimitado. O que acontece é que nós já vimos um universo parecido com isso nos filmes. E o que as novas séries estão se propondo a fazer aqui é mostrar opções diferentes das opções que nós já acompanhamos nos últimos 10 anos. E para não ficar completamente desanimado, eu acho que ainda há possibilidade de, em temporadas futuras, nós vermos episódios de What If com um Homem de Ferro que sobreviveu e ficou mega poderoso aí com as joias do infinito, quem sabe? Ou então um Thanos sinistrão, coisa assim, que é um super-herói também? É possível. Até porque a principal produtora de What If disse ao podcast do Deadline recentemente que a segunda temporada vai ser ainda mais doida que a primeira. Abre aspas aí pro que ela disse. A segunda temporada será só diversão. Algumas rodinhas da bicicleta saíram e podemos fazer algo um pouco mais estranho e louco. Fecha aspas. Então se segura na cadeira aí. Mas daí o Ultron sai para realizar a paz no universo. Outra questão se inicia. Por que diabos o Ultron não instalou os dedos e fez a vida do universo desaparecer? Afinal de contas, essa foi toda a trama de Guerra Infinita. O Thanos estava cansado de ir lá, colocar a mão na massa e ir dizimando metade de um planeta por vez e resolveu fazer tudo de uma vez só, instalando os dedos com as joias do infinito. Já o Ultron fez o caminho contrário. Ele já tinha joias do infinito, mas em vez de fazer tudo de uma vez, foi fazendo aos pouquinhos. Por que ele fez isso? Uma das opções é porque ele não sabia? Tudo depende de onde o Thanos tirou a ideia do estalar de dedos. Se por acaso ele aprendeu que poderia fazer isso em algum lugar, o Ultron pode simplesmente não ter aprendido isso também. Só que isso não faz tanto sentido, porque não é como se estalar os dedos fosse uma técnica, sabe, um jutsu que precisasse aprender. Se o Thanos quisesse bater palmas, ele poderia e teria o mesmo efeito que ele quisesse. O Ultron, então, poderia sim fazer uma coisa simbólica, como piscar os olhos, e de repente fazer a vida no universo desaparecer. E ele provavelmente conseguiria, e ele provavelmente sabe que ele poderia fazer isso. Mas eu teorizo que ele não fez por 2 motivos. Primeiro desses motivos. O Ultron, como uma inteligência artificial, teve como sua primeira ação vasculhar a internet para buscar todo o conhecimento humano antes de tomar a sua decisão.
Então, ele pode ter decidido não dizimar tudo de vez, porque queria pessoalmente visitar os planetas e viajar o universo para, antes de destruir tudo, absorver os conhecimentos, meio como se fosse um Brainiac da DC, sabe? Ele age meio assim. Um indício disso é que o Ultron só conseguiu perceber o Vigia depois de ter dizimado o seu universo, e não antes, mesmo já tendo as Joias do Infinito. Como se, depois de dizimar tudo, ele também tivesse o conhecimento acumulado de tudo. Assim como o Doutor Estranho Supremo, olha só, que só conseguiu notar o Vigia depois de muito conhecimento acumulado e só conseguiu falar com ele estando no ápice do seu poder. E o segundo motivo pode ser bem simples. Thanos estalou os dedos e ficou incapacitado. Hulk estalou os dedos e perdeu o braço. Tony Stark morreu, mesmo usando uma armadura. E isso foi para mexer só com uma parte dos seres vivos. Mexer com todos os seres vivos talvez matasse o Ultron no processo. E vale dizer que o propósito dele é alcançar a paz, causando a extinção de tudo, exceto ele mesmo. Então tá aí, duas justificativas para ele ter ido pessoalmente destruir tudo em vez de só estalar os dedos, porque ele queria o conhecimento ou queria se preservar. Eu achei engraçado como mais uma vez a Capitã Marvel aparece do nada aqui. Até agora em What If, ela só fez isso, apareceu do nada como uma personagem mega poderosa que surge quando é preciso para lutar. É isso, sem nenhum tipo de desenvolvimento, nem nenhuma história relacionada ao passado dela. Mas isso, eu acho que é porque pouca coisa do passado dela foi explorado nos filmes até agora. Claro, teve a história do filme dela, mas aquilo foi tipo antes dela se tornar Capitã Marvel. Talvez, depois do filme The Marvels, isso mude, mas aí vamos ter que esperar para ver. Talvez uma segunda temporada ou terceira temporada de What If mostre isso. Ela chega chamando o Ultron de Skynet, que é o nome da rede de computadores dos filmes de Exterminador do Futuro, e comenta que aquele filme não precisava de uma sequência. O que eu discordo, viu? Precisava de sequência sim, mas só uma, tá? O filme de 91, porque aquele é filmaço e infelizmente todas as outras foram meio desnecessárias mesmo. Teve até uma série de Exterminador do Futuro, olha só. Eu assisti essa série inteira. Desnecessário fui eu comentar isso aqui. Quer mostrar o nível de poder do Ultron, coloca ele pra vencer a Capitã sem esforço nenhum, hein? Caramba, eles batalharam no núcleo do planeta, que sinistro isso. Mas daí voltamos pra Viúva e o Clint. Nos arquivos da KGB, com o Clint fazendo até referência a Indiana Jones e tudo, porque eles estão em busca de um tesouro ali. A Viúva encontrou o escudo do Guardião Vermelho ali nos arquivos porque o Alexei Shostakov estava há anos forçadamente aposentado numa prisão da Sibéria. Mas na real, nessa realidade, ele deve ter morrido já, né? Cá entre nós. O uniforme dele, como a gente descobriu no filme da Viúva Negra, tinha sido guardado pela Melina na casa dela. Mas o escudo tinha sido guardado pela KGB numa localização secreta. Agora nós descobrimos que era ali que o escudo dele estava guardado, e ele não apareceu usando esse escudo no filme da Viúva Negra, porque aparentemente ele era um acessório dele só nos seus dias áureos, sabe? Nos seus tempos jovens, quando fazia um brinquedo dele ainda na União Soviética e antes dele partir para aquela missão secreta nos Estados Unidos que começou a história do filme. A tensão do Vigia ali querendo ajudar eles, mas não podendo, é muito bem feita. A Nath e o Clint chegam na exata base que apareceu no final de Guerra Civil, onde a Rússia tinha suas versões de super soldado adormecidas. Mas o interior da base tá diferente. Zola tá no centro dela e não tem super soldados nos tubos. Você tá vendo como essa realidade é diferente desde muito antes do Ultron vencer? Até essa base antiga abandonada da Hydra não era a mesma. Nath tinha encontrado o Zola nos acontecimentos de Capitão América 2 Soldado Invernal, que foi antes da história de Vingadores Guerra de Ultron. Só para esclarecer, faz sentido cronológico ela ter reconhecido o Armin Zola. Ele é o mesmo cientista que apareceu no primeiro filme do Capitão América e já apareceu na série What If no primeiro episódio, o episódio que a Capitã Carter prende ele.
Aqui, atirar no Zola com o corpo do drone foi literalmente um tiro no pé, porque o Zola podia ter fugido correndo com eles, poxa, a Viúva Negra não precisaria ter carregado. Mas invariavelmente dá tudo errado, e eis que voltamos pro Ultron, descendo o pau no Vigia. Chegou a hora aqui de falarmos da pergunta definitiva que muitos especialistas da internet estão apontando como um possível erro do episódio. Como é que o Ultron tá usando as Joias do Infinito contra o Vigia, atravessando universos, se as Joias do Infinito não funcionam fora do universo delas? Loquias, vem aqui, senta aqui junto comigo, vamos nos perguntar de onde saiu essa ideia de que as Joias do Infinito não funcionam fora do seu universo de origem. Eu explico. Esse é um conceito tirado literalmente dos quadrinhos. Nas HQs é explicado que as Joias do Infinito funcionam assim, limitadas pelo próprio universo a qual elas pertencem. Ou seja, as Joias do universo A não funcionam no universo B, nem no universo C, nem no universo D. E as Joias do universo B também não funcionam no universo A, nem no C, nem no D. E assim por diante. Mas no UCM, o universo cinematográfico da Marvel, nunca foi dito isso. Não existe essa regra nos filmes. Esse é mais um caso de pessoas que se confundem porque tiram informações direto das páginas dos quadrinhos e não se dão conta que o UCM é uma adaptação e não traz nada das HQs de forma 100% fiel. Nada 100% fiel. Outro conceito que os fãs frequentemente trazem das HQs é o de que a Feiticeira Escarlate é uma Ser Nexus. Não foi dito que ela é um Ser Nexus em nenhum lugar do UCM, nem em WandaVision, nem em filme nenhum. Isso saiu dos quadrinhos da personagem dos anos 90 e as pessoas estão confundindo as coisas. O mais próximo disso foi a palavra Nexus no remédio que apareceu no comercial de WandaVision. E também apareceu um Nexus, que é aquele hub lá de toda a internet do planeta, que apareceu em Vingadores Era de Ultron também. Além disso, a associação entre a palavra Nexus e a Feiticeira Escarlate é pura teoria. Não, a Feiticeira Escarlate não é um Ser Nexus no UCM, só para esclarecer, pelo menos não ainda, porque não foi dito nada. Então, eu acho interessante parar de considerar isso como se fosse uma verdade absoluta para não ficar ainda mais confuso depois. Tipo, aconteceu uma parada e ela não era um Ser Nexus, eu não tô entendendo, alguém me explica? Mas se precisar explicar, eu vou fazer um vídeo aqui para explicar também, é nóis. Opa! Aliás, já te pedi para se inscrever hoje, deixa eu pedir de novo. Mas voltando para joias, muita gente pode dizer que a série Loki estabeleceu que as Joias do Infinito não funcionam fora do seu universo também, afinal, as joias chegavam na AVT e ficavam inúteis, seguindo exatamente a regra dos quadrinhos. E eu mesmo, no meu vídeo de análise na época, do primeiro episódio de Loki, inclusive, eu comentei que eu acreditava nisso. Olha só, é aquela regra dos quadrinhos sendo confirmada. Mas existe uma coisa maravilhosa chamada Família Loquia! Vocês são muito espertos e aqui nos comentários vocês já me avisaram que não. As joias não funcionam na AVT porque na AVT não funciona nenhum tipo de magia. Então é uma parada exclusiva da AVT, que é fora do multiverso. É um lugar diferente de tudo. O lugar onde o Vigia estava, aparentemente, não é o mesmo lugar da AVT. Ele ainda está num lugar onde consegue sim observar realidades diferentes, mas ainda é parte do multiverso. E esse episódio provou pra gente que as joias funcionam lá sim, estabelecendo que as regras das joias não funcionarem fora do universo de origem delas, regra essa que vem dos quadrinhos, não se aplica ao UCM. Reforçando, regra dos quadrinhos são uma coisa, regras do UCM são outra. A Batalha do Vigia é fenomenal, eu já comentei vários aspectos dela no meu primeiro vídeo de análise, falei até da referência que eles fazem ao episódio deletado da série que apareceu ali, não vou me repetir, se por acaso você não viu o outro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e assistir, ou então no final desse, também serve. Mas, sinceramente, eu não esperava ver o Ato brigando mano a mano com o Ultron. Isso indica que ele vai ser um membro ativo dos Guardiões do Multiverso, e não só um organizador, sabe? Ele é realmente muito poderoso. Virou Cavaleiro de Ouro ali, invocou o Cosmo e mandou ver. Aliás, a parte da transformação dele parece muito que ele está se transformando em Super Saiyajin, né?
Na análise de um dos episódios iniciais, eu acho que foi o primeiro episódio de What If mesmo, eu expliquei a história do Vigia dos quadrinhos. Então vale a pena você voltar lá e ver aquele vídeo caso tenha perdido também, porque mesmo sabendo que a história da série What If não vai ser 100% fiel aos quadrinhos, nós conseguimos ter uma noção de onde esse personagem veio e por que ele está sendo retratado com tanto poder aqui. E se você por acaso caiu de paraquedas aqui no canal e está perdido sobre os Guardiões do Multiverso, o que é isso que ele falou aqui agora? Quem acompanha o canal já sabe, ó, há tempo disso, a equipe formada pelo Vigia se chamará Guardiões do Multiverso e terá como integrantes o Killmonger, o Thor da balada, o Doutor Estranho Supremo, a Viúva Negra pós-apocalíptica, o Senhor das Estrelas, T'Challa, a Capitã Carter e uma Gamora com a armadura do Thanos. Essa é inédita ainda, inclusive, e tem que aparecer, assim como a Hulkbuster, feita de lixo alienígena do planeta Sakaar. Nossa, é mais uma trama a ser desenvolvida no episódio final. Será que vai dar tempo? Nós já conversamos na minha primeira análise sobre como esse final de What If pode ser uma grande decepção. E eu não vou me repetir. Depois você assiste o vídeo lá. Mas não acabou, porque o Ultron fica gigante, vai comer uma galáxia, e isso lembra demais o Galactus dos quadrinhos, um baita vilão cuja fome o faz devorar planetas inteiros. Quem sabe um dia nós vejamos o Galactus sendo adaptado para o UCM também. Ainda mais agora, com o Quarteto Fantástico chegando num futuro próximo, vai ganhar um filme deles. E o Galactus é um vilão clássico do Quarteto Fantástico, olha aí. Mas vale dizer que o Ultron superou o Galactus, alcançou um nível acima dele, porque ele não estava mordendo um planeta, ele estava mordendo uma galáxia inteira. Isso me fez até pensar o seguinte: e os Celestiais? E os outros seres supremos do universo Marvel que ainda não foram apresentados no UCM? Por que eles não apareceram? Por que não tentaram impedir o Ultron? Só existe uma resposta para isso. Eles todos devem ter sido destruídos pelo Ultron, sim. Só que o episódio não mostrou. Aliás, até mostrou ele matando um Celestial, né? Ego, o planeta vivo. O Ato acaba fugindo para a esfera criada pelo Doutor Estranho Supremo, que é um fragmento de realidade tão pequeno que seria difícil o Ultron encontrar no meio de tantas realidades. Provavelmente. Isso fecha um arco muito maneiro do personagem, o Ato. Porque, olha só, no início ele só seguia as próprias regras e não interferia em nada. Não importava o quão desesperadora fosse a situação do Doutor Estranho Supremo, por exemplo. E agora ele viu que seguir as próprias regras e só observar levou o Ato àquela situação, com o caos no multiverso. E ele que teve de pedir ajuda ao Doutor Estranho agora. Aliás, se você por acaso ficar confuso com, poxa, é o Doutor Estranho do mal, ele vai ficar do bem agora? Não fique confuso, porque a própria anciã disse que ele estava mais para equivocado, não era maligno. E ele certamente pagou o preço pelas suas escolhas, ele aprendeu a sua lição, assim como o Vigia também aprendeu. Se formos mergulhar para uma reflexão aqui, o Doutor Estranho Supremo começou a absorver várias entidades, absorveu até a si próprio, na tentativa de salvar a sua amada. As atitudes dele tiveram uma consequência muito grave. O universo dele entrou em colapso, porém essa atitude de não medir esforços para salvar alguém é uma atitude equivalente a vários heróis aí em outros filmes. O próprio Tony Stark, que criou o Ultron, ele criou com uma boa intenção, né? Ele queria proteger o mundo. Bom, no fim das contas, o que fez a diferença é que o Homem de Ferro, na história de Vingadores 1, conseguiu salvar o dia e o Doutor Estranho simplesmente causou um problema tão grande que era impossível evitar. Mas se formos olhar por essa ótica, se o Doutor Estranho Supremo fosse para ser considerado maligno, o Tony Stark também deveria ser. Pelo menos é isso que eu acho. O que você acha? Comenta aí. Tem muita coisa que eu quero conversar sobre o futuro de What If, ainda mais nós vamos ter outras oportunidades para isso. Por enquanto, aqui do lado tem os outros vídeos que você pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal até esse momento. Nossa, você é parceiro mesmo, hein? Para assistir até aqui. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.